Podcast Colégio Santo Antônio. Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando o ano de 2022 com novas gravações, temas de atualidades, pensando sempre lá na frente, né? Pensando nos vestibulares, pensando na redação, de uma forma muito simples também de traduzir para vocês alguns acontecimentos principais do Brasil e do mundo. Bem, nesse primeiro momento, vamos falar aquilo que está na mídia, né? Que é exatamente o conflito que está se estabelecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, para exemplificar o que está ocorrendo, vou lembrar vocês de que essa situação Rússia e Ucrânia já vem de algum tempo, desde o início do século XX. Lembrando vocês que em 1917, quando a Rússia, a partir daí, tem um movimento socialista, a Rússia se retira da Primeira Guerra Mundial e, posteriormente, no ano de 1922, vai ser um processo de formação da antiga União Soviética. E a União Soviética, que se consolidou de forma física, territorial, no ano de 1945, incluía exatamente 15 nações, entre elas a Rússia, que sempre foi a liderança destas 15 nações, ou 15 repúblicas, e uma outra que fazia parte do processo é exatamente a Ucrânia, né? A Ucrânia formou, portanto, a antiga União Soviética. E as relações dentro da União Soviética eram comandadas pela Rússia. E a Rússia cedeu para a Ucrânia um território denominado de Crimeia. Crimeia é uma península ucraniana sediada na região do Mar Negro. Posteriormente, a União Soviética teve seu auge e decadência. A decadência da União Soviética está ligada principalmente ali nos anos 80, e o ano de 1991 concretiza o fim da União Soviética. As 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética, agora, a partir de 1º de janeiro de 92, vão ser repúblicas separadas, autônomas. E os anos 90 marca exatamente essa retomada desses países na sua forma individual, e a Rússia tem alguns problemas de sair desse modelo socialista e ingressar dentro do capitalismo. O primeiro presidente eleito da Rússia nesse período, que é o Boris Yeltsin, depois reeleito, nos anos 90, comandado por uma reestruturação da Rússia pós-fim União Soviética. Posteriormente, começamos a ter aí a presença, né, de outros presidentes. Começa a surgir a figura exatamente do Putin, atual presidente da Rússia. A Rússia, inclusive, ela modifica nesse período, principalmente no início desse século, a sua forma de governo. Basicamente, nós chegamos a ter até um primeiro-ministro, depois houve uma mudança, né? E atualmente é comandada pelo Putin, e o Putin já está há algum tempo no poder. Com o Putin no poder, a Rússia desenvolve um processo que nós podemos denominar para vocês de russificação, que lembrar então de que na existência da União Soviética, a Rússia que comandava a União Soviética, e muitos russos foram morar nessas repúblicas, inclusive na própria Ucrânia e demais áreas também. Assim sendo, esse processo da russificação é uma tentativa da Rússia de ter exatamente alguma coisa aquilo que foi do passado da antiga União Soviética, que é um poder territorial regional entre o leste europeu ali e a Ásia Central, que ela perdeu com o fim da União Soviética. Um dos primeiros passos é a concretização de alianças territoriais e governos, e vou lembrar que em 2014 a Rússia, inclusive, anexa a Península da Crimeia. Península da Crimeia é aquela que era da Rússia no período da União Soviética, a União Soviética cede à Ucrânia. Então, retoma. Qual que é a alegação? A alegação é de que realmente, historicamente, lhe pertencia, a Rússia alega isto,
e que ali, dentro dessa península, habitava basicamente mais russos do que ucranianos. E aí, então, uma anexação em 2014. Então, esse processo de russificação tem essa questão da anexação territorial. Lembrar também que a Rússia, ela apoia o governo da Síria, tá? A guerra civil da Síria tem o apoio do governo russo. Lembrar que a Rússia tem, digamos assim, uma boa parceria, tanto no Conselho de Segurança da ONU, como territorialmente ali naquela região do centro da Ásia, com a China, também tem um apoio. E para o leste europeu, e especialmente no caso da Ucrânia, no período da existência da antiga União Soviética, como a Rússia havia espalhado populações em todas essas repúblicas, o leste da Ucrânia, que é vizinho da Rússia, é um território também que tem grande presença de russos. E a Rússia vem estimulando esses russos dentro da Ucrânia a uma certa rebeldia, um certo movimento separatista. É evidente que isto, né, se ocorrer esse separatismo dessa parte leste da Ucrânia, isso será integrado pela Rússia. Não mais, gente, nós temos a Belarus, que é um outro país integrante da antiga União Soviética, que possui um ditador no poder, também dá apoio à Rússia, e é vizinho da Ucrânia mais ao norte. Uma possível também pressão deste país em cima da Ucrânia. E também nós temos algumas outras áreas dentro ali, no centro da Europa, mas ao redor da Ucrânia, que são territórios da antiga União Soviética com grande presença de russos. Ou seja, basicamente a Ucrânia está bem cercada, digamos assim, por russos de tudo quanto é lado, né? O processo atual também envolve questões estratégicas. Vamos lembrar de que, principalmente a Rússia, nesse processo de reconstrução que ela vem seguindo, a Rússia é um grande produtor de gás natural e petróleo. E o grande consumidor deste produto é a Europa Ocidental. E para que esses produtos cheguem exatamente dentro desta área, da Europa Ocidental, citaria aqui a Alemanha, né, a própria França, esses produtos têm que seguir da Rússia por oleodutos ou gasodutos, passando por territórios destes países que estão no caminho. E um deles é a Ucrânia. Então significa que a Ucrânia não é que ela é um empecilho à passagem desses produtos da Rússia, mas a Rússia tem uma certa garantia, né? Eu gostaria de ter uma certa garantia de que isso não fosse problema. Então, essa tentativa também de conflito com a Ucrânia passa exatamente por essa reestruturação de políticas em relação ao gás e ao petróleo. Mas também nós temos outras questões, vamos dizer assim para vocês, que não esquecemos dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que desde o pós-Segunda Guerra Mundial domina a geopolítica mundial, Europa Ocidental, principalmente ali no período da Guerra Fria, e com o fim da Guerra Fria, aquele leste europeu, que foi um dia influência da União Soviética, ele passou esse leste europeu muito a ser incorporado por políticas da Europa Ocidental e do próprio Estados Unidos. Uma questão que deve ser lembrada é de que muitos países do leste europeu passaram para o capitalismo nos anos 90 e começaram a integrar a União Europeia. Tá? E aí também um outro motivo exatamente desse receio da Rússia, desse avanço, né, da Europa e dos Estados Unidos para dentro de territórios que anteriormente ela possuía domínio. E mais recentemente, nós podemos citar para vocês o avanço também dos Estados Unidos e da Europa Ocidental em direção ao leste europeu, principalmente com o avanço da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, lembrando que essa organização foi criada pós-Segunda Guerra Mundial, e o objetivo bem claro, né, de combater o mundo socialista. E esse mundo socialista não existe mais. Tanto é que o mundo socialista, liderado pela antiga União Soviética, possuía o Pacto de Varsóvia, que foi extinto, né, com o fim da União Soviética. E a OTAN, sendo uma organização militar, ela visa expansão territorial, adesão de novos países, né, para os seus objetivos militares. E a Ucrânia também sinaliza, como sinalizou
participar da União Europeia, sinalizou participar da OTAN. Então, isso também são motivos que a Rússia alega, digamos assim, contra a Ucrânia. Então, são várias situações, desde população, né, questões, recursos naturais e a questão geoestratégica militar aí. Uma vez os Estados Unidos, principalmente a Europa, dominando a Ucrânia, problemas para a Rússia, né, exatamente problemas que eu digo em relação à perda de controle sobre esse território. E, obviamente, tendo a necessidade de passagem dos gasodutos e oleodutos, poderia ficar um pouco mais complicado para a Rússia. Então, uma estratégia da Rússia é exatamente essa russificação, tentar reconquistar esses territórios, e esses 3 pontos citados são os principais. Lembrar também de que a Rússia, essa questão de conflito, guerra, dificilmente você vai ter um conflito de grandes proporções naquela região. É pelo fato exatamente de que todos os países têm interesse em diversas situações. Lembrar que, por exemplo, a região ali do Mar Negro, a Ucrânia precisa da saída do Mar Negro. Por exemplo, um grande produto que a Ucrânia exporta é milho, mas o milho que sai da Ucrânia vai para a China. Então não é interesse também da Rússia, digamos assim, estancar essa rota do milho ucraniano para a China, porque a China é uma parceira exatamente da Rússia. São situações que a Europa Ocidental também, ela não deseja esse conflito, essa guerra, pelo fato exatamente que ela é muito dependente desse petróleo, desse gás, né, que vem da Rússia. Não significa que negociações exatamente diplomáticas é uma tendência para essa região. Agora, uma possibilidade existente na região é de que a Rússia, mais cedo ou mais tarde, possa anexar parte desse território da Ucrânia, que eu disse para vocês que é o território leste, vizinho da Rússia, pelo fato de que ali você tem mais russos do que ucranianos, e a Rússia apoia esses rebeldes russos dentro do território da Ucrânia para uma certa independência. Então isso é possível, mas conflito de grandes proporções está meio que improvável. A não ser que alguém, né, aperte o botão primeiro, né, mas eu acho difícil. Isso teria uma repercussão econômica também negativa, né, no mundo todo, e ninguém tem esse interesse. Então as questões são desenhadas, é um jogo de xadrez, né, estratégico para todos os países, o que está ocorrendo naquela região. Tá bem? Mais à frente, alguma novidade, nós vamos esclarecer para vocês, tá bom? Do ponto de vista da geopolítica, da geografia, um pouco da história. É isso que eu tinha que passar para vocês, tá certo? Obrigado, até a próxima, gente. Podcast Colégio Santo Antônio.